Alagoinhas, 22 de março de 2025, diretamente dos estúdios da 93 FM, a Rádio do Coração, e através da nossa rede SDP TV, está no ar o programa Conhecer. 11 anos de atividade, 11 anos de agradecimento a Cláudio Araújo Pena, a nossa amiga irmã Birinha, e agradecimento ao movimento espírita alagoense, baiano, brasileiro e mundial, de onde tiramos e fornecemos informações sobre o que é o espiritismo, de onde viemos, o que aqui fazemos, para onde vamos, questionamentos filosóficos de há anos que o ser humano faz. Quem nunca perguntou? Há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele queria dizer? A vida se encerra no túmulo? Há espíritos? Se há, o que são os espíritos? Deus, que é Deus? Você sabe o que é Deus? Comunicabilidade entre os espíritos. Daí citados alguns princípios básicos da doutrina espírita. Obrigado a todos que nos ouvem aqui e as pessoas que já vão entrando através do nosso Instagram, do programa Conhecer. Boa noite, Péricles. Como vai você? Um abraço a todo o pessoal lá da Fazenda Espuma. Um abraço ao Luiz Fernando. Oliveira Galvão, como vai você, meu irmão? Tudo bem? Darcy de Santana aqui também presente. Eu estou presente aqui por causa dela. E aí a gente já está falando da reencarnação, um outro princípio básico da doutrina espírita. Imortalidade da alma. Nós morremos. Quem morre? É o corpo físico ou a alma? O que é alma? Augusto Lima, vocês observam que eu iniciei o programa com questionamentos. O que move o homem, que move a curiosidade humana, não são as respostas, mas são as perguntas. E aqui eu já pergunto, como vai você, minha amiga, irmã Brandina? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus, na paz de Deus. Mais uma vez estamos aqui, dando cumprimento ao nosso projeto, que é o estudo desse livro, Convites da Vida. Então, que o Senhor da Vida nos abençoe, que a nossa veneranda Joanda, ela nos inspire e que os ensinamentos da noite possam explodir em nosso coração para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Hoje e sempre, está aqui sempre conosco, e hoje o nosso amigo e irmão Evanildo ali presente. Evanildo, boa noite. Boa noite, espero que estejam todos bem, né? Estamos chegando agora em mais uma etapa na Caravana Baiana da Fraternidade, que agora à tarde foi no Centro Espírita Irmão Nestor, na Rua do Catu, e dará seguimento às 20 horas na cidade de Aporá. Antônio está saindo em caravana, estará lá. Então todos possam participar aqui na nossa cidade ou que possam acompanhar a nossa caravana. Uma boa noite. Boa noite, obrigado, Evanildo. Já divulgou aí, gente, a nossa Caravana Baiana da Fraternidade. Leopoldo Machado, já ouviu falar esse nome, Brandinha? Com certeza, que é o fundador, né? É o fundador Da Caravana da Fraternidade. fundador da Caravana da Fraternidade. Começou... Nascida na cidade do Conde. Exatamente. E engraçado que, quem diria, né, Brandina, Evanildo, que hoje estaremos nós falando e fazendo a Caravana da Fraternidade, né?
Fraternalmente, a nossa forma, a conduta de vida, essa tem que ser. Ninguém vai ao Pai sem fraternidade. Ninguém vai ao Pai sem humildade. Ninguém vai ao Pai sem amor. Brandina, você já está aí com o nosso material de hoje. Você citou. Ainda é a letra P, Brandina? Ainda. Convite ao... A pureza. A pureza. Convite à pureza do nosso livro de sempre. Mostra aí para eles. Pode trazer aqui pertinho. Isso. Convites da Vida, de Joana de Ângeles, pelo nosso amigo Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Então, Brandina, convite à Pureza. pureza. É com você, minha amiga. Fica à vontade. Convite à pureza. A nossa veneranda Joana de Ângeles, ela inicia esse convite dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse é um dos grupos das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está lá em Mateus 5:8. Então, Joana disse assim: não importa quem foste, o que fizeste, quais os teus equívocos e erros. O peso dos desregramentos constitui já punição para aqueles que o conduzem. E é uma verdade, porque só o sentimento de culpa dos erros que você já vai carregando já é uma boa dívida, né? A condição do devedor representa marco indelével, impressa na consciência, a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta, por mais que se deseje ignorá-la. Pois, quando a gente faz algo errado, a nossa consciência, ela é o nosso próprio juiz, ela fica ali cobrando. Em face disso, diz Joana, compreensível é recomeçar com ardente desejo de aproveitar o capital do tempo no comércio da oportunidade, como investimento de bênção pela própria redenção. Então, é aquilo que ela já diz lá nos livros Filhos de Deus: teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Todos guardamos cicatrizes decorrentes de feridas morais, quando não as trazemos ainda purulentas sobre disfarces bem cuidados. Porque muitas das vezes a gente vem com aquelas feridas morais, mas bota uma máscara e não quer mostrar, né? E consegue disfarçar. Ninguém avança pelo caminho do progresso moral sem o contributo das experiências que decorrem do sofrimento, das lições dos erros, das matrizes muitas vezes dolorosas da criminalidade. Pureza, portanto, hoje. Então, ela fala que a gente esqueça aquilo que nós fizemos e que recomece com o coração puro. Mais do que aparência legítima, constitui íntima de propósitos, materializando atos renovadores. Pureza na ação e no pensamento. Então, a gente vê que Joana não está falando aqui da pureza material. Por exemplo, a pessoa que casa no sentido do sexo, ela vai casar, ela é pura, ela vai casar porque ela, né? Ela é virgem. Então, ela não está falando dessa pureza no sentido material. Então, a conspiração generalizada contra o estado de inocência, que não significa ignorância do mal, porém superação dele. Toda a comunicação atual, vazada na técnica corruptora, se estriba nas torpezas morais. Então, tudo está na nossa formação moral, reduzindo o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes, em detrimento dos dínamos poderosos da razão e da emoção superior. Todavia, Joana diz, mediante o culto vigoroso do Evangelho, faz-se imperioso o retorno à pureza para a conquista da paz. E ela vai lhes dar alguns exemplos dessas pessoas que recomeçaram. Aí ela diz: Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos
Após conhecer Jesus, ela passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória, da razão sobre a paixão. Saulo, fanatizado, depois de ações cruéis, ele sintonizou com Cristo. Quando ali na estrada de Damasco, ele conhece o Cristo e ele se purificou mediante a autodoação total, ampliando na terra os horizontes do cristianismo. Aí ela disse que ninguém te exigirá documentação sobre o passado próximo. Reinicia agora o teu programa de pureza e considera o conceito sublime do Mestre no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Deixando-te comover e conduzir pela pureza, ao fim de aurires a plenitude da paz. Então, esse convite à pureza, nós vamos fazer uma reflexão a partir da ideia de pureza, que tem a ver com aquela bem-aventurança que Jesus nos traz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, Jesus, ele recoloca a posição da pureza. Ele recoloca quando Jesus vai dizer que o que compromete com o que torna impuro, com o que é que nós nos comprometemos, com o que nos torna impuro, não é o que entra pela boca, mas vai dizer que espiritualmente isso não faz diferença. Se eu como uma coisa ruim, aquilo que entra pela minha boca não vai fazer diferença com o meu estado espiritual. É o que sai da boca, isto é o que está no meu coração, é o que está na minha mente, é o que eu sou. Então, o que me torna puro ou impuro é o que eu sou dentro daquele contexto dos ensinamentos de Jesus. A pureza, ela não se restringe a atos externos. Não é o lavar as mãos, não é o escovar os dentes, não é eu me vestir de uma forma que eu não me envergonhe. Isso não me torna pura, não é? Não tem a ver com isso, mas o que eu sou, que está onde? No meu pensamento, na minha visão do mundo. E aí é que eu preciso focar. Eu preciso focar no meu processo de transformação. Então, se eu venho nesse processo de reencarnação e eu venho em um processo de andar errada, de andar pelos caminhos, então, se eu quero me purificar, então eu tenho que agir em um processo de transformação. Porque a verdadeira pureza, ela é interior. Ela está dentro de cada um de nós. Ela tem a ver com a nossa realidade espiritual. É aquilo que Joana, o tempo todo, ela está nos chamando a atenção. Que tudo está dentro de nós. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade que nós temos, que está ali como um germezinho. Então, a partir do nosso nível de consciência, que a pessoa, isto é, está funcionando naquele momento. Porque você não vai se tornar puro, porque muitas das vezes a sua consciência, o seu nível espiritual. E a partir daí, dos ensinos de Jesus, nós podemos, né? Se você observa os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, e você atender, eu quero atender a esse convite de Joana, ela vai nos dizer, no capítulo, quando ela inicia o capítulo aqui, ela diz assim, a primeira coisa é não ficar pensando no que já fez ou não fez. Não fez, não vai fazer a menor diferença, porque no passado, ou na Roma antiga, na encarnação passada, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. O importante é o aqui e o agora, é o meu foco de transformação. É o que eu quero, é o quanto daquilo você guarda. O que é que eu guardo em si, o quanto daquilo você vai fazer, esse processo. E tudo isso não tem a ver com regras externas. Tudo tem a ver com aquilo que está dentro de mim.
Então, quando Jesus fala que a fonte de desequilíbrio moral está em nosso pensamento, não é uma coisa para a gente entrar em pânico. Ah, eu não vou pensar, como é que eu vou pensar, né? Porque muitas das vezes a gente fica vigiando demais o pensamento. Não é isso. Não, eu tenho é que, com calma, procurar com calma, realmente ver quem eu sou. Porque meu pensamento, ele vai me dizer. Meu primeiro pensamento, minha primeira reação, elas vão me dizer. E aí eu preciso usar como processo de experiência, de crescimento, para eu desenvolver a pureza em mim. Então, a partir do meu pensamento, da minha vontade ativa de mudança, se eu percebo que aquele caminhar, que aquelas atitudes, que aquelas ideias, elas não estão de encontro com os ensinamentos do nosso mestre, então eu vou focar nessa transformação. Então, nesse processo evolutivo, ele vai nos mostrar como é que nós podemos cada vez mais superar as nossas imperfeições e desenvolver o nosso potencial divino, que todos nós temos, que somos espíritos destinados à perfeição. É aquilo que Joana diz, um dia todos seremos anjos. Então, a pureza, ela tem a ver com a nossa identidade espiritual, com essa conexão de presença de Deus em nós. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E porão, então, se eu procuro me transformar, então eu vou cada vez mais purificando meu coração. Então, um dia eu posso dizer, eu e o Pai somos um. Aí não vai haver mais impureza nenhuma, mas isso não é uma impureza externa, não é uma coisa externa. É uma impureza de forma que aquele ser, aquele espírito, ele já se libertou de tudo. Deus está em nós estamos em Deus. Então, essa distância que a gente percebe é fruto de quê? Da nossa ignorância, porque não há distância entre nós e Deus, não há diferença, não há distância. A gente precisa desenvolver em nós essa unidade de Deus em nós. E como é que eu posso desenvolver essa pureza? Então, para eu desenvolver essa pureza, nós precisamos reconhecer, primeiro, quem somos. Reconhecer que muitas vezes estamos muito identificados com a matéria. E ainda tem muita coisa a ser decompondo dentro de nós. Porque a gente ainda tem muitas coisas que a gente está desfazendo, reconhecendo que não é certo. Que novas coisas precisam ser elaboradas, precisam ser superadas. Precisamos, então, nos identificar com a nossa realidade espiritual, com a presença de Deus em nós, para que nós possamos, então, ver a Deus, porque seremos. Então, quando a gente alcançar essa meta, então, nós seremos puros de coração, quando a gente estiver bem mais próximo com essa vivência de Deus em nós e nós em Deus. Então, a pureza, então, é o compromisso com quem? Com o alto. É a amplificação da divina presença em nós. Então, terminamos lembrando que os puros de coração, eles verão a Deus. Então, eu quero só, assim, hoje eu estava falando sobre as bem-aventuranças, porque eu fico imaginando naquela tarde linda, quando Jesus, ele falou sobre as bem-aventuranças. Quando ele iniciou, né, falando, aí, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados. Então, Jesus, naquele momento, Salles, ele dividiu grupos. Um estava nesses grupos, outro no outro. Então, eu fiquei meditando de um tempo para cá sobre essas bem-aventuranças. Aí eu pensei assim, então, qual bem-aventurança eu posso, qual grupo desses bem-aventurados eu posso me encaixar, me associar? Então, eu achei que eu deveria me associar aos grupos dos misericordiosos. Por quê?
Porque quando a gente fala bem-aventurados misericordiosos, então é um grupo que trabalha pela humanidade inteira, por todos os que estão sofrendo. E nesse momento é o que o nosso planeta está precisando, de pessoas que estejam mais comprometidas, que falem com misericórdia, que hajam com misericórdia diante da nossa humanidade. Então, você que está aí me ouvindo nesta hora, leia com carinho as bem-aventuranças e procure ver em qual grupo eu posso participar. Por um dia, nós vamos estar participando de todos os grupos, mas no momento eu escolhi participar do grupo dos bem-aventurados, os misericordiosos. Que Jesus seja conosco, que a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela é de diversas formas. É misericórdia na saúde, é misericórdia no amor, é misericórdia aquele que está sofrendo. Então, é de diversas formas a misericórdia de Deus. Então, que a misericórdia do Pai, ela se estenda sobre o nosso planeta, que nesse momento estertora de dor e de sofrimento. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe mesmo. Engraçado, viu, Brandina? A semana passada, eu tinha trazido o poema chamado O Anjo da Amazônia, que começa dizendo assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Mas você viu que a semana passada a gente só fez a primeira etapa do programa, né? E a segunda etapa a gente não fez. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, mas foi por uma questão que nos apareceu. Elisete Santos, como vai, minha irmã? Boa noite, sim. Tá dando boa noite a todos vocês. Obrigado. Aí. Parabéns, Lourenço. Oh, parabéns, Elisete Santos. Eu ainda não sei o que é não, mas vamos ver o que é. Aniversário. O aniversário? Hoje? Oh, que maravilha! Ô, Elisete, parabéns para você, minha irmã. Continue sendo essa pessoa formidável, essa mansa e pacífica, né? Será esse o seu espaço na bem-aventurança, como está dizendo aqui a nossa irmã Brandina, que está bem-aventurada os misericordiosos? Aí então, Brandina, a gente iniciou falando no programa, eu não sabia o convite que você trazia, né? Se tinha alguma coisa ligado com esse tema, que na verdade foi adiado. Você traz a pureza aí, né? A pureza de coração, a pureza interior, a pureza sentimental, espiritual. Você foi bem feliz quando você não cita a pureza do corpo, né? Manter o corpo puro, não. O corpo efetivamente é a morada do espírito. A gente precisa preservar esse organismo por conta da permanência como espírito aqui nessa gleba, como forma de evolução, né? Então, a gente manter o corpo, mas a pureza que você traz é interessantíssima. As pessoas que têm puro o coração, a mansidão, a misericórdia, a misericórdia. E você falava que esses atributos, nós não temos todos eles de vez, né? A gente vai adquirindo. E você nomeia o Cristo, o exemplo de todas as purezas, de todas as virtudes. E eu falava também, Brandinho, eu falava aqui para vocês sobre... eu falava sobre a reencarnação, eu falava sobre a imortalidade da alma, eu falava sobre Deus, eu falava sobre a pluralidade das existências, dos mundos habitados, né? E aí vem justamente conversar com esse texto que você traz. Eu vou pedir licença a vocês para trazer esse texto, e olha quanta coisa tem nesse poema, que é efetivamente o que você traz dessa pureza da alma, pureza de coração. Chama-se O Anjo da Amazônia. Você fechava dizendo que o que a gente precisa no mundo são pessoas que cumpram a bem-aventurança em prol da humanidade.
né? Sem saber, muitos de nós não sabem ainda que essa conduta na bem-aventurança é que nos eleva a Deus, ou seja, através do Cristo, porque as bem-aventuranças são referentes às falas do Cristo, na sua circunstância do viver. Então eu vou trazer o Anjo da Amazônia e no próprio texto vocês já vão saber de quem se trata. Olá, Ana Meire, Elisete está aqui, está ficando mais nova, né? Exatamente. A gente está ficando com mais sabedoria. Então começa mais ou menos assim, gente. O anjo da Amazônia, bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Grandes nomes da história de hoje e de tempos atrás, imersos em suas missões, em diversas ou sem religiões, com suas mensagens de paz. Nos ensinam com palavras e atos, na luta, no amor, na fé e na razão, que não há outro caminho para encontrar a si mesmo. Disciplina, fraternidade, humildade e união. Citando todas essas virtudes, nos faz logo recordar, Brandina, dos nomes mais comuns que vivemos a mencionar, Evanildo. Gandhi, Calcutá, Luther King, Bezerra, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mandela. Mas citarei um muito pouco lembrado. Poucos sabem o nome dela. Irmã Dorothy Stang, aquela dos cabelos brancos, de força e coragem, uma pessoa singela. Um espírito iluminado, vindo da América do Norte, que escolhe lá no Pará, na cidade de Anapu, o seu ponto de suporte. Missionária, freira católica, dizia Brandina: andar na floresta é andar nos braços de Deus. Eu não sei como é a vida do lado de lá, pouco importa, mas seja como for, ela está na floresta. Acreditem, amigos meus. Apoio incondicional aos pobres necessitados estimula o projeto de desenvolvimento sustentável através do manejo cooperativo no assentamento Esperança, uma ideia memorável. Mas, Brandina, aquela mulher destemida em muitos causava insônia. Estão dando muita corda ao tal anjo da Amazônia. Grileiros latifundiários queriam tudo exterminar. Com a derrubada da floresta, plantar capim para o gado alimentar. Árvores seculares derrubadas aos milhares, acabando a umidade, tornando escasso o ar. Então, o lote 55 era a grande preocupação. Ela sabia que as terras não eram particulares, que pertenciam à nação e podiam ser utilizadas por aqueles que necessitavam, os que queriam trabalhar sem causar destruição. Gananciosos se uniram para tomar uma decisão. Tiraram a mulher do caminho que atrapalhava a exploração. Contrataram 2 matadores, espíritos ainda inferiores, para cumprir tal missão. Se esconderam numa casa ao lado do acampamento para, através de um buraco na parede, cometerem o assassinato no combinado momento. Mas, Brandina, nesse dia a irmã Dorothy disse: vou dormir no chão, dar o meu lugar para o outro, meu verdadeiro irmão. Então suspenderam o combinado, deixaram amanhecer o dia, acabar a escuridão. Às 7h30 da manhã, 2005, 12 de fevereiro, como de costume, ela saiu à floresta. E os 2 algozes, sedentos e ferozes, foram atrás da vítima por um punhado de dinheiro. Velha, o que você tem na bolsa? Você está armada? Só tem um evangelho de Jesus Cristo. Apenas isso e mais nada. Dorothy pressentiu o perigo, mas ela não correu.
implorou aos perseguidores, só que a piedade não se deu. Vamos, velha, o que você tem a dizer? Preciso consumar o ato, não tenho tempo a perder. Antes do ultimato, irmã Dorothy, dizendo, encerra: bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Uma vida aos humildes, Dorothy se dedicou. Mas o objetivo da sua luta ainda não terminou. Os mandantes daquele crime, a justiça da terra condenou. E essa mesma justiça, quase todos já soltou. Mas a divina observa para a futura compensação, através da lei de causa e efeito, ação e reação. Dorothy recebeu em 2008 o Prêmio das Nações Unidas, uma espécie de recompensa por amor e dedicação a vidas. Tiraram a vida do seu corpo físico por míseros R$50, sem saber que a do espírito não se destrói com supérfluos materiais. Estamos aqui de passagem e as benesses dessa centelha divina são os valores universais. Tenhamos a fé e a certeza que a justiça divina nunca erra. Brandina. Bem-aventurados os pacíficos, eles herdarão a terra. Quando Brandina traz todas as bem-aventuranças que ela está estudando, e eu me valho desse poema que é efetivamente a vida dessa freira católica que se dedicou sem ganância, sem usura, mas sobretudo com vistas ao outro, que é o que Brandina traz, olhar o outro com fraternidade, com humildade. Fica exemplificado para a gente o caminho que todos nós devemos seguir. O caminho ao qual todos nós devemos seguir. Diuturnamente. Nos chamar de consciência, como o Brandina bem traz ali. Aquela consciência que nos alerta a todo instante, quando nas incertezas, na falta de fé, estamos. É preciso que caminhemos no bem incondicional. É possível que você esteja falando assim, é tão fácil assim, não. Muito pelo contrário, né, Brandina? Muito pelo contrário, é um processo. Mas que a gente pegue cada insight, cada estalo, cada intuição dessa e associemos a nossa intencionalidade, a nossa intenção. Quando estamos bem intencionados, os nossos irmãos, nossos espíritos guardiães, protetores, consciência, Espírito Santo, como você queira chamar, eles se comprazem com o bem, porque eles têm a ciência, porque já passaram efetivamente pelas dificuldades, muitas dessas das quais passamos. Então eles têm a experiência, é por isso que a gente traz a reencarnação, né? Como um princípio básico. É que muitas vezes a gente já esteve nesse lado desses indivíduos, espíritos ainda inferiores, mas que estamos paulatinamente nesse processo indubitável de crescimento. Então, unamos a nossa conduta diária, a busca por essa pureza d'alma, e assim seremos amparados, auxiliados pelos indivíduos, pelos espíritos de nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente, os espíritos de Deus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos.
Obrigado, Jesus. Brandina. Ô, Sally, no último domingo, você deve ter lido aquela mensagem de Márcio Mariano, né? Uhum. Eu acho que eu só não. Acho que todos aqueles que viram a mensagem de Marcel no domingo passado, aí eu fiquei imaginando, né? Fiquei refletindo. Quando Marta, porque Marta é a mentora espiritual de Marcel, ela, né, é o espírito Marta. Então, quando ela diz assim, que ela estava em um local, né? Ela fala que ela estava no berço de José de Alencar. Então, estava ela. Como a gente pode, assim, compreender algo tão indescritível para a nossa compreensão? Aí ela diz que estava ela, espírito, José de Alencar, estava... Deixa eu ver aqui, José de Alencar, que era lá onde José de Alencar, em alguma colônia de José de Alencar, era uma madrugada inundada pelo luar de prata. Então, eles estavam ali em uma roda de conversa, porque eles estavam em torno dos desafios dos cristãos modernos, que somos quem? Nós. Nós que estamos aqui agora no nosso planeta, face a uma contínua transformação. Então, estava José de Alencar, estava Marta. Então, eles estavam ali. Era Viana de Carvalho, Bem-vindo Costa. Então, de repente, aí ela disse que parecia assim... E outros trabalhadores também que estavam interessados de como contribuir para a regeneração do nosso planeta, para conosco, os cristãos novos. Então, ela diz que após a leitura de admirável passagem do evangélico, que estava lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, que é quando Jesus diz que os trabalhadores são poucos, a seara é grande e os trabalhadores. Então, ela disse que quando estivéssemos ali, num plano físico, aquela roda de conversa, aí destacava um imenso, assim, alguém. Aí ela disse que aqui e ali destacava um ângulo dessa imensa seara chamada Terra. Eles estavam lá no plano espiritual e visualizando, né, nossa Terra, como é que nós estamos. Nesse momento de preocupações gritantes, que não é só para nós encarnados. Os espíritos também, os prepostos de Jesus, os trabalhadores do nosso mestre, eles também estão preocupados, né, com essa regeneração do nosso planeta. Então, sem que cogitássemos do inesperado, ela diz que, de repente, suave claridade surgiu perto da roda de conversa. Então, em breve, a figura coroável de quem? De Bezerra de Menezes. Sabe, eu quase desencarno de imaginar. Eu disse, mas se Marta, Viana de Carvalho, Leopoldo Machado, Joana de Ângeles, eles ainda se emocionam tanto com a presença do venerável Bezerra. Imagine nós, né? De repente você vê aquela figura. Ela diz que visível, aí ele se fez visível diante deles. Aí então ela diz que a emoção nos subiu do coração aos olhos e lágrimas. Olha o que ela diz, do coração, olhos e lágrimas. E nós estamos falando de espírito, né? Uhum. E da surpresa inesperada. Então, Bezerra, sem qualquer, ele começa a falar da vasta experiência. Aí, como ele disser assim, que ele tinha uma vasta experiência no planeta Terra de serviço e de auxílio. Aí vai Bezerra e diz assim, sem qualquer sombra de dúvida, estes são dias de tormentosas experiências,
no vasto campo da evolução individual e coletiva. Então, Bezerra, ele está nos chamando a atenção para a nossa evolução individual, porque o nosso projeto reencarnatório, ele é individual. Sim, sim. Né? Mas nós temos responsabilidade com o coletivo. Exatamente. Entendeu? A partir da minha transformação, eu não posso querer me transformar sozinha e ganhar o céu sozinha. Eu tenho que me preocupar, porque o que foi que Bezerra disse? Enquanto tiver uma lágrima na terra, ele continuaria trabalhando pelo nosso planeta. Então, ele disse que o planeta estorcega no receio de hecatombe que mãos inescrupulosas podem manejar. Então, ele disse que, mas em todos os quadrantes, servidores fiéis, nos bens postam-se quais sentinelas em noite de escuro. Então, que existem os prepostos do Senhor que estão de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Eles estão trabalhando incessantemente por cada um de nós. É grandioso isso. É muita bondade de Deus e da espiritualidade menor. Aí ele diz assim, que milhares de obreiros atentos aguardam o instante de mergulharem no estojo dos ossos. Então, Salles, existem milhares de espíritos bons que estão se preparando para reencarnarem no nosso planeta. Então, é a necessidade de hoje, cada um de nós também está comprometido. É a necessidade da gente ver mesmo essas bem-aventuranças. E onde é que eu posso ajudar a Jesus nesse momento? Aí ele disse, de ossos se materializando entre os encarnados para o sublime desiderato da edificação paulatina da Boa Nova. Então, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ela está aí a serviço de todos nós, que tem nós que buscarmos cada vez mais. E aí, olha o que Bezerra disse, prevista por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o projeto do nosso planeta regenerado, que é o projeto de Jesus, ele vai se cumprir. Sim, sim. Né? Se você não quiser, não vai herdar a terra, sim, você não vai, mas ele vai. Então, Bezerra disse, este carregará o tijolo da harmonia. Então, você vai escolher qual é o tijolo que eu quero. Outro se fará marceneiro de madeira de boa vontade. Aquele outro manejará a enxada no retiro da erva inútil. E preparando o sol para o trigal futuro, de onde brotarão o pão. Então, mãos diligentes. Então, Bezerra, ele está nos dizendo que milhões de pessoas, mas e nós, que já estamos aqui, o que é que nós podemos fazer? Então, cabe a cada um de nós de querer participar desse projeto de Jesus, dentro daquilo. Ah, mas eu não posso fazer grandes coisas. A gente sabe, Jesus sabe a nossa capacidade. Não precisa a gente fazer grandes coisas. Mas se a gente fizer a mínima coisa que estiver ao nosso alcance, nós vamos estar contribuindo para esse planeta de regeneração. E bem-aventurados seremos e veremos a Deus, com certeza. Ok, Brandina. Evanildo, você quer estar com um recado aí, né, Evanildo? Mandar um alô aí para André, que ele pediu para lembrar nas boas aventuranças a misericórdia, né? Uhum. Exatamente. Vamos lembrar também da misericórdia. Bem lembrado, André. Que bom programa para você que está aí do outro lado agora. Ok, André, com certeza, misericordiosos, que possamos fazer com que essa centelha, como disse Brandina, que está em estado latente em nós, ela possa eclodir. A misericórdia está em nós, bastante que acreditemos e saiamos ao campo, à seara, como diz o texto,
a seara é gigantesca, está faltando só os trabalhadores, né? E de que forma nós, enquanto trabalhadores, podemos contribuir com essa seara do Cristo? Sally, só para completar. E no final ele conclui dizendo assim: tens interesse nesse serviço voluntário? Tem? Tá vendo? Quem tiver, é só se, como é que a gente diz? Engajar. Né? Tens interesse nesse serviço voluntário de ajudar o Cristo nessa renovação num mundo melhor? Então, é só se inscrever. Inscrever. A inscrição é gratuita, gente. Trabalhadores da última hora. Da última hora. Então, que possamos, e aqui a gente, é bom que fique bem evidenciado, a gente não está dizendo que você tem que ser espírita. Não, né? não. Não. Os trabalhadores, todos os campos de atuação que estejam em consonância com os ensinamentos desse mestre Jesus. Muitas pessoas não são, inclusive, não seguem ao Cristo na religião. Tem indivíduos que não têm religião, mas que têm essas missões vistas, já se inscreveram, né, Brandina? Já se inscreveram, às vezes até que inconscientemente. Eu coloquei aqui que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, que nós possamos, essencialmente, independente das nossas religiões, nossos credos, que a gente possa, através das nossas condutas, quando Brandina fala que a mudança ela é individual, mas o arraste é coletivo, é porque o meu exemplo de vida vai convencer essas pessoas ao caminho do bem. Eu não preciso dizer para a Brandina, para o Vanildo, para André que nos ouve, não, olha, você tem que fazer isso, você tem que ir para a missa, você tem que ir para a casa espírita, você tem que ir para o centro de candomblé, o que seja. Não, eu não tenho que dizer isso, não. Eu tenho que conduzir a minha vida do ponto de vista do espírito da melhor maneira possível, para que esse indivíduo, quando diz, poxa, por que Brandina tem uma vida tão harmoniosa, ela tem aquelas qualidades, ela tem... Porque Brandina, ela procura, sem alarde, exercer os ensinamentos do Cristo. Quais são os ensinamentos? Ela olha para dentro dela e observa quais são as suas imperfeições. As qualidades que nós temos, elas já estão ali, atingidas, as verdadeiras qualidades. Então, o que resta para a gente é tirar justamente dessa panela de feijão aqueles pedregulhos que a gente tem dificuldade, né, Brandina? Aquela pedra que eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque o feijão já está colhido, já está limpo, esperando só plantar ou cozinhar, o que for. E eu vou tirar ali aquela pedra, aquela que vai cair no dente, que vai quebrar o dente, que vai me fazer chorar, aquela que vai me fazer... né, triste. Então, o que você precisa é que nessas sementes que precisam ser jogadas nessa seara, nesse campo, elas estejam isentas de impurezas, para que quando nasçam a partir dessa semente as plantas, elas possam ser colhidas e que esse campo esteja renovado na sua essência. Então, para que eu renove o campo da coletividade, eu preciso estar puro de coração. Desenvolver o amor, né? O amor em mim. Desenvolver o amor. Então, Diana Dantas, como vai, minha irmã? Como vai esse povo aí do nosso irmão Miguel? Um abraço a todos, viu? Um abraço a todas as pessoas daí. Um abraço a Sueli. Obrigado a vocês pela audiência. Então, gente, o convite que nos é feito é diariamente observarmos as nossas más tendências, os nossos pedregulhos. Ninfa Magalhães, saudade, amiga. Como vai você? Como vai sua família? Nunca mais você esteve por aqui. Tudo bem com você? Grande abraço no seu coração. Então, o que a gente tem que fazer, efetivamente, é
justamente tirar dessas sementes os pedregulhos, ou seja, as coisas que ainda nos são duras. A pedra está no sentido de dureza do coração, entendeu, Brandina? Da dificuldade. Você vai, pense aí, Brandina. Você gosta de feijão, Brandina? Muito. Muito, né? Pense aí, domingo mesmo, você comeu um feijão. E de repente você não observou e cozinhou o feijão, que é nesse feijão uma pedra que dá a mesma cor do feijão. E você vem saboreando e de repente você esquece, às vezes esquece até que o feijão está gostoso, não é isso? E conte aí. Com certeza. Não é? Deus. Então, gente, o que a gente precisa é observar justamente essas pedras no caminho. Essas pedras. Desenvolver a consciência de quem eu sou. Exato. É o que Joana dizia, o que eu sou. Eu sou espírito imortal em evolução. Mas não é ser só espírito. Eu às vezes penso assim, ó, Brandina, eu digo a mim mesma assim, Brandina de Jesus, nem a espiritualidade, amiga. Porque a gente às vezes fica assim, eu quero ter paciência, eu quero fazer. A espiritualidade, ela não vai pegar um chip e colocar na minha mente, não. Uhum. Eu é que tenho, dentro das condições do dia a dia, dos acontecimentos do dia a dia, eu vou trabalhar a paciência em mim. Porque a paciência, ela já está em mim. Agora, o que eu preciso é saber como é que eu vou usar ela no momento certo, na hora certa. Então, tudo está dentro. E, para isso, a gente precisa ter o quê? Consciência. Consciência daquilo que nós somos. Uhum. Você disse assim, tudo na hora certa. Essa hora é com H, referente a tempo. Mas eu vou trazer hora de orar. Eu queria que você falasse pra gente, Brandina, quando a gente está nessa dificuldade de se livrar dessas pedras que aparecem nos nossos feijões, nesses nossos arroz, nessas comidas, essas pedras que aparecem. O recurso da oração. Qual a importância da oração na caminhada, Brandina? A oração. Eu vou dar por um exemplo. Perfeito. Dessa semana. Assim, eu estava passando por um momento assim, meio difícil. Então, como eu estava me irritei assim. Aí quando foi ontem, eu disse assim, Brandina, porque pra gente fazer o autoconhecimento, você precisa olhar para você. Você fala com você mesmo. Eu ajo assim. Aí eu disse assim, Brandina, você está se irritando fácil. Claro que eu tava me prendendo da situação, porque eu não tinha com quem falar, entendeu? E você faz, às vezes você tá camuflando aquela situação, e você, na hora que você vai falar, você tá tão presa dentro de você mesmo, que você termina falando de forma meio agressiva. Aí, quando eu percebi isso ontem, aí eu disse assim, Brandina, você já percebeu? Por que você tá tão irritada assim? Aí eu peguei, parei, eu disse, você tá com medo. Eu reconheci que eu estava agindo daquela maneira, porque eu estava com medo. Eu estava com medo da situação, do que está acontecendo. E é sobre o negócio de um plano, né, de saúde. E eu estava com medo de ficar sem o plano e ir pro SUS. Meu medo era esse. Então, eu estava, o quê? Me irritando fácil, porque eu não estava vendo uma saída. Aí, eu disse, você está com medo. Aí, eu disse assim, Brandina, e quantas pessoas nunca tiveram nenhum plano de saúde? E quem vai lhe dizer que você, ou com plano de saúde, ou sem plano de saúde, que você pode ir para o mesmo hospital, você vai morrer ou você vai viver? Ninguém. Né? Ninguém vai dizer. Não é porque eu tenho um plano de saúde que eu vou viver. Tudo bem. Aí, quando eu comecei a conversar isso comigo mesmo, eu me acalmei. Porque eu reconheci que eu estava com medo. E o medo, ele é bom umas horas, mas tem medo que lhe traz consequências. Então,
Pronto, isso foi ontem à noite. Quando foi hoje de manhã, aí eu peguei, conversei com o anjo da minha guarda e tudo, fiquei dizendo, olha, Brenda, vamos se acalmar, porque você mesmo não diz que Deus tem milhões de maneiras de nos ajudar, então você não está colocando em prática aquilo que você fala. Então, se Deus tem milhões de maneiras de nos ajudar em uma situação, então nós devemos o quê? Confiar. E se tudo na vida é justo, merecido e necessário, então você vai se acalmar e deixa ver o que é que vai acontecer. Graças a Deus. Foi como se o problema tivesse saído. Aí eu orei, né? Orei tudo, agradeci a Deus. Hoje de manhã eu pego o livro Episódios Diários, que é de Joana de Anjos. Quando eu abri o livro, aí irritação. Estava lá a mensagem sobre a irritação. Aí Joana, ela fala sobre que às vezes, nesse caso, eu acho que não pode ter alguma influência espiritual. Mas às vezes você está sendo influenciado por um espírito. E talvez aquilo tenha lhe trazendo essas consequências de você não saber por que as coisas estão acontecendo. É o que vale a gente parar para perceber, né? O porquê eu estou, por que essa emoção, por que esse sentimento. Também, né? E para quê? Aí, então, ela vai lá no final da mensagem diz, ela nos dá, porque Joana, ela lhe dá uma mensagem, e no final ela fala com você, ela lhe dá uma proposta. Aí ela diz, quando você estiver no estado, saia para andar um pouco, vá fazer uma oração, faça uma meditação, procure e está lá, não é eu que estou dizendo, está lá no livro a mensagem. Então, Salles, o caminho é o amor e a confiança. E a oração, porque nenhuma oração, isso é frase de Joana, de Bezerra, da espiritualidade amiga, que nenhuma das nossas orações fica sem resposta. E Joana diz que a sua oração é como uma ponte que ela vai trazer, ela vai e volta, vai trazer a resposta. Muitas das vezes, as respostas às nossas orações, ela não vai ser a resposta que eu quero. Temos que ver isso. Vai ser a vontade soberana de Deus naquilo que eu mereço. E Joana de Ângeles, ela diz, eu não lembro o livro, ela diz assim, não basta pedir, tem que merecer. Então, muitas das vezes a gente